Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. O meu intuito é auxiliar nesse sentido, né, de esclarecimento. Então é assim, em relação ao espólio do Gugu Liberato, né, que o espólio seria a herança, né, o montemor, todos os bens materiais e imateriais que ele possa ter deixado, né, como herança. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente teria que falar do testamento, né? O Gugu, ele tendo herdeiros necessários, que os herdeiros necessários, a partir do Código Civil de 2003, né, que na verdade 2002 e depois a vigência foi em 2003, é assim, são os descendentes, seriam filhos, ascendentes seriam pais vivos e cônjuge. Não importando se for esposa no caso de casado, né, oficialmente casado, né, no papel, ou convivente, né, no caso de uma união estável. Em primeira mão, os ascendentes, que são os pais, eles saem fora no caso do Gugu, porque o Gugu, ele tem filhos. Ele tendo filhos, quem seriam os herdeiros? Seriam os filhos e, no caso, a esposa. A gente vai falar como esposa o nome, por quê? Porque em 2017, na verdade, foi revogado, foi modificado um artigo do Código Civil onde diferenciava a convivente da esposa, né? Antes, a convivente, ela só era herdeira, ela não era viúva meeira, ou seja, ela concorria com os outros, com os filhos, no caso, na mesma proporção. Se eram 3 filhos, 4 filhos, dividiria nessa proporção. Sendo que ela, como viúva meeira, não. Ela é da metade mais 1/4. Mas, independente da denominação que a gente vai colocar aí no caso da Rose, a gente tem que ver a parte do testamento, que é a declaração de última vontade do de cujus, que seria o falecido, certo? Independente dele ter os herdeiros necessários, né? Legais. Ele, tendo esses herdeiros, ele pode sim dispor de 25% de todos os bens que ele tenha, tanto materiais como imateriais. A gente diz imateriais quando é relacionamento a um direito autoral, uma logomarca, algo assim, né? Que eu acredito que ele também tenha isso aí em produtos e tudo mais. Pelo menos no passado tinha, né? Boneco do Gugu, aquelas coisas. Então, músicas, né, e tudo, gravações e tudo mais. Então, ele pode dispor de 25% do total para quem ele quiser. Pode ser uma associação, pode ser uma empresa, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um empregado, subordinado dele, sem qualquer questionamento, estando legal, na presença de testemunhas, né, e ele estando em plena saúde mental, ele pode deixar 25% de tudo o que ele tem para quem ele quiser. Os outros 75%, Abner, aí sim, esse 75% ele não poderia dispor em testamento, não poderia, no caso, testamentar, certo? Ou testar, como fala, né? Então, o que ele faz? Ele também não pode, no caso, ele tendo uma companheira ou esposa, ele não pode deixar a totalidade para os filhos, assim como ele não pode deixar nomear um curador para os menores. Por quê? Porque a mãe também tem que concordar, certo? Os direitos são de 50% de cada um. O Gugu não pode, em testamento, nomear curadora a irmã.
a não ser que a mãe das meninas, né, que são, no caso, as menores, né, porque o moço já tem 18 anos, já é maior, ela concordar. Então, aí, no caso, ela teria que dividir os bens do Gugu em antes e depois dessa união estável. Os bens depois da união estável, a Rose herdaria metade mais um quarto, certo? E os 3/4 daquela metade, os filhos herdariam os 3 filhos, certo? 1/4 para cada um. Já os bens anteriores, né, que o Gugu, muito antes do primeiro filho nascer e dele demonstrar que vivia numa união estável, ele também deixou, aí no caso, uma herança. Nesse caso, ela entraria como herdeira. Ela herdaria por cabeça, ou seja, os filhos dividiria por partes iguais em 4 partes, certo? Isso aconteceria no caso dela ser a companheira de Gugu. Antes de 2017, quando o STJ decidiu pela inconstitucionalidade do artigo que diferenciava a esposa da convivente. Me desculpem interromper o áudio, mas é para fazer uma correção. E essa correção foi feita pela própria doutora Lia. Ela mandou um texto para o meu WhatsApp informando que, na verdade, não foi o STJ que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo referido, mas sim o STF, o Superior Tribunal Federal. Antes disso, a esposa herdava 3/4, era viúva meira, da mesma forma que eu te falei agora, certo? E antes de 2017, não. A convivente só herdava 1/3. Desculpa, não é 1/3, não. Eu estou pensando em 3 filhos. Na verdade, ele tem 3 mais ela. Dividiriam em partes iguais, seria 1/4 para cada um. Certo? Mas não vamos pensar no antes, vamos pensar na realidade do direito agora. Então, ela teria direito de metade dos bens adquiridos pós-união estável, mais 1/4, e, por ela ser a ascendente dos filhos, certo? Por ser mãe dos filhos, e no caso, a herança anterior à união estável, ela seria herdeira dividindo em partes iguais, ou seja, 1/4 para cada. Isso dos 75% que sobrou, porque 25% ele tem assegurado que ele pode usá-los em testamento para quem bem entender. Eu assisti, na verdade, né? Acredito que seja o seu último vídeo, onde está existindo a possibilidade, a questão que estão dizendo que a Rose pode não ser a mãe biológica dos filhos, que houve inseminação artificial e que os óvulos eram de uma terceira pessoa, de uma doadora, seja como for. Isso não tira o direito da Rose de ser mãe dos filhos. A partir do momento, mesmo que não tenha o sobrenome dela, a partir do momento que existe no registro de nascimento dessas crianças que ela é mãe, não há necessidade de se questionar se essas crianças foram geradas pelo sistema in vitro e, inclusive, se os óvulos são de uma terceira pessoa ou não. Porque existem casais onde a mulher não possui um óvulo fértil. E ocorre isso, certo? Há a doação de um óvulo e, no caso, é colocado, né? São colocados os óvulos na mulher para que ela engravide.
Se você gostou, você deixa aí o seu like e também deixa no seu comentário, tá bem? Também faça aí sua crítica para que a gente possa melhorar aqui a qualidade dos vídeos em respeito a vocês. Também, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, eu peço, faça a sua inscrição, acione o sininho de notificações, para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo, estivermos também numa live, você possa ser notificado, notificada. A você que já é inscrito, já é inscrita, meu muito obrigado. E também te peço, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.